A entrevista. Boa tarde, bem-vindos a mais um programa, a entrevista da Rádio JM-FM e do JM. O convidado de hoje é o Dr. Pedro Calado, é o vice-presidente do Governo Regional da Madeira, funções que iniciou a 20 de outubro do ano passado. A primeira questão é, passados pouco mais de 100 dias, que chegou ao Governo Regional da Madeira, que balanço faz, Dr. Pedro Calado? Boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite de estar aqui na JM-FM, é um prazer regressar a esta nossa casa. Com muita satisfação venho cá novamente e tenho a oportunidade de ver as excelentes condições que tem. Muitos parabéns. Parabéns a toda a equipe. Quanto à pergunta que me fez, eu não gosto de falar em causa própria. Vou fazer um balanço em termos de, enfim, não de conclusões, mas de verificar aqueles que foram os nossos objetivos. Quando tomamos posse em finais de outubro de 2017, tínhamos consciência que tínhamos um prazo muito limitado de tempo, enfim, tínhamos praticamente 1 ano e meio para tentar dar a volta e tentar modificar uma série de situações que não estavam a correr como se pretendia. E tivemos que nos focar muito nesse objetivo. E o principal foco foi ganhar a confiança dos madeirenses, fazer passar para todos os madeirenses e porto-santenses que a nossa causa, a causa do Governo Regional, é a defesa intransigente dos direitos dos madeirenses. Se fosse necessário para isso reativar um discurso mais duro com a República, nós teríamos de o fazer, sempre defendendo os interesses dos madeirenses. Reabrir o contencioso das autonomias, digamos assim. Não tem forçosamente que ser um contencioso, porque a palavra contenciosa é uma palavra forte e dura. Parece que estamos em situações de litígio e não há litígio nenhum com a República, bem pelo contrário. Todas as reuniões que nós temos tido ao longo destes praticamente 3 meses, portanto novembro, dezembro, janeiro, têm sido reuniões produtivas, reuniões em que nós tivemos a oportunidade de expor todas as nossas preocupações e demonstrar qual o nosso papel e aquilo que são os interesses dos madeirenses, e tivemos a oportunidade de explicar que nós não estávamos disponíveis para fazer atrasar a resolução destes processos. O que nós temos pedido muito objetivamente nas reuniões que temos é tão simplesmente isto: há problemas que estão há anos dentro de uma gaveta e que não há conclusões objetivas. Ou querem resolver os problemas e dão-nos a solução e ajudam-nos a encontrar uma solução, e nós estamos disponíveis para fazer isso. Se não querem, assumam que não querem e cada um depois há de tirar as suas consequências. Portanto, o que nós temos pedido ao Governo da República é, muito simplesmente, há um problema para resolver, estamos disponíveis para resolver, queremos colaborar, mas queremos que cada uma das partes faça o seu trabalho. A Madeira tem feito o seu trabalho ao longo dos últimos anos, já o demonstrou, tem quantificado essa ajuda, não tem nada a ver com aquilo que tem sido transmitido ultimamente, ainda para mais uma pessoa que tem a responsabilidade que tem, como é o seu Primeiro-Ministro. E a Madeira, aquilo que não vai aceitar mais é que venham instruções e ordens do continente tratando os madeirenses como sendo um português de segunda ou um subalterno, quando nós executamos tudo aquilo que nos foi pedido, ainda contribuímos positivamente para que as contas do Estado fossem positivas, como aconteceu em 2016. Há questões que têm que ser tratadas e é isso que nós vamos exigir, é que nos deem ou contribuam para soluções para os problemas que a Madeira tem. O Sr. Vice-Presidente esteve esta semana em Lisboa, notou esse discurso, ou melhor, notou a semelhança entre o discurso do Primeiro-Ministro e o discurso com os secretários de Estado com quem reuniu? Por acaso foi curioso, porque foi no mesmo dia, portanto foi um dia em que nós tivemos reuniões com 4 secretários de Estado diferentes. 2 desses secretários de Estado, portanto, são os principais secretários de Estado que o país tem. Um deles é o secretário de Estado adjunto, portanto, das Finanças, é praticamente o homem forte das finanças a nível nacional, é o braço direito do Ministro das Finanças, Mário Centeno, e o outro é o Dr. António Mendonça Mendes, que é o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Portanto, foram pessoas que nos receberam muito bem. Desde novembro que temos tido reuniões com eles, têm sido pessoas excepcionais, com uma abertura muito, muito positiva e com as quais temos trabalhado e temos já encontrado caminhos para soluções, que é aquilo que nós pretendemos. Portanto, esta afirmação do Sr. Primeiro-Ministro para nós foi
enfim, uma pedra no charco, foi algo surpreendente, porque não teve rigorosamente nada a ver com a postura que estes secretários de Estado tiveram connosco e têm tido connosco. Será mais uma agenda partidária? Nitidamente, neste momento, enfim, eu acho que nós cada vez mais temos que falar abertamente sobre estas coisas, porque a população, eu sinto que a população já começou a perceber de que é que nós estamos a falar. Se em determinada altura falávamos nestas matérias com alguma reserva, hoje não vale a pena pôr guardanapos, como se costuma dizer. É bom que se fale abertamente sobre as coisas, e há nitidamente uma agenda política para deteriorar e minar a confiança que hoje existe na Madeira. Chegar a quem teve vigia com o PS, é isso? Nitidamente, julgo que é esse o grande objetivo. Agora, tenho esperança que os madeirenses e os porto-santenses, aliás, pela reação que têm tido, não se deixem enganar, mais uma vez, e verifiquem que a Madeira tem autonomia própria e tem quadros mais do que habilitados para continuar a defender os interesses da Madeira, e nós não podemos aceitar nunca uma posição de subalternização em relação ao continente. Aquilo que tem estado a ser feito pelo continente de orientar e tentar manipular a agenda política e todos os interesses que estão na Madeira é uma vergonha. Os madeirenses não podem aceitar este tipo de situações. Aquilo que se passa noutros sítios, não queiram que aconteça um dia aqui na Madeira, porque pode ser muito grave. É a perda da identidade, é a perda da autonomia, é a perda da sua coluna vertebral, e estou certo que o povo madeirense e porto-santense é extremamente inteligente e esperto o suficiente para perceber isso a tempo de evitar determinadas loucuras políticas, como seria funcionarmos como marionetas do governo PS da República a nível nacional. Ainda por falar em tempo, e voltando um pouco atrás, a primeira questão, o doutor sente que chegou um pouco tarde a este governo, uma vez que se falava muito no seu nome no início do governo de Miguel Albuquerque, o doutor entrou de muito mais tarde, sente que chegou tarde depois para cumprir esse objetivo de dar a volta a vários dossiês que ainda estão por resolver? Evidentemente, eu, quando acompanhei o seu Presidente do Governo, o Dr. Miguel Albuquerque, e Presidente do Partido, acompanhei-o na Câmara do Funchal, acompanhei depois nas lutas partidárias, tinha como objetivo contribuir desde sempre. Portanto, na altura, em 2015, quando houve a formação do Governo, houve situações com as quais eu não me revi, não me identifiquei, e na altura preferi, enfim, colaborar e estar sempre ao lado do Presidente, mas colaborar de uma forma menos ativa. Portanto, e foi quando disse que não estava disponível na altura para integrar o Governo. Mas chegou a ser convidado na altura pelo líder? Sim, fui convidado, e inclusivamente com pastas assumidas, com responsabilidade para muito próxima, economia e finanças, muito parecida à situação que tenho hoje. Seria também na altura um super secretário, como é agora, vice-presidente? Pronto, exatamente, teria essas pastas na mesma. Mas houve situações que na altura não concordei e percebi na altura que era preferível, naquele momento, naquela conjuntura, naquele timing, não dar esse passo. Mas nunca esteve em causa o apoio ao partido e principalmente ao líder do partido, com o qual sempre me identifiquei e me identifico. Tentei colaborar sempre, mesmo que um pouco afastado ou mesmo de fora, fui dando sempre o meu contributo, fui acompanhando os dossiês, fui acompanhando os projetos, tudo aquilo que se fazia, fui procurando ser um contributo positivo. E pronto, a vida às vezes dá a volta que dá, e o que tem que ser tem muita força, e pronto, acabou por acontecer mais tarde. Mas pronto, para trás não interessa, temos que olhar só para a frente. E vai a tempo? Sim, estou certo. Eu acho que nós temos feito um trabalho positivo. O Presidente do Governo está com muita energia, uma pessoa dinâmica, uma pessoa extremamente inteligente e perspicaz politicamente falando. É uma pessoa que eu continuo e acredito piamente nas suas qualidades e no grande trabalho que ele tem feito em prol da região. É uma pessoa que se dedica a 200% à política e à Madeira, e os madeirenses podem ter a certeza que tem aqui um grande líder para defender a Madeira e para defender os interesses dos madeirenses. É com ele que eu me identifico, é com ele que eu estou a trabalhar, e é com ele que eu quero continuar a trabalhar. Ele, acho que é um excelente líder para a região,
é um excelente candidato para continuar à frente do partido e do governo. Espero é que o governo da República nos deixe trabalhar como nós merecemos trabalhar. Dr. Pedro Calado, tem várias pastas, conforme falamos isso há pouco, finanças, economia, transportes, e também tem a coordenação política. Qual destas são as pastas importantes? Qual é a área mais difícil para si? Todas têm a sua especificidade. Portanto, economia, finanças, transportes, que é outra pasta também pesada e difícil, enfim, pelos concursos que estão a decorrer, e a coordenação política também. São quatro áreas diferentes. As finanças, enfim, no fundo centralizam tudo aquilo que se passa no governo. Temos que continuar a fazer o trabalho de casa que vinha sendo feito nos últimos anos. Portanto, só recordar que 2015 e 2016 a região passou por uma fase difícil, portanto uma fase de muita contenção. Foi o resultado de um período difícil que os madeirenses passaram, que foi a intervenção da Troika aqui na região, com o Programa de Ajustamento Económico-Financeiro. Obrigaram-nos a grandes esforços, portanto, e esse trabalho está consolidado. Neste momento, o que é preciso fazer? É ter alguma atenção em continuar essa consolidação, mas não podemos descurar que uma região como a nossa, aliás, em qualquer região, até a nível nacional, uma região, um país não sobrevive se não houver investimento público. Portanto, nós não temos escala, nem a região tem escala, nem o próprio país tem escala para sobreviver ou para que uma economia sobreviva sem existir investimento público. Basta conhecer, e eu digo muitas vezes isso, para conhecer uma região tem que se conhecer a sua economia. E basta ver a estratificação social que nós temos no setor primário, no setor secundário, e nós ainda temos uma população ativa que está muito dependente de determinados setores. E esses setores estão dependentes do investimento público. Portanto, aquilo que nós vamos fazer agora nesta parte final é retomar esse investimento público, um investimento público necessário à população, tanto com algum ou com muito retorno em termos de acessibilidades e de ajuda à população. E queremos centralizar também, que é o que nós temos feito muito na economia, voltar a usar os fundos comunitários para estimular a economia. Portanto, é uma área onde nós temos tido um papel fundamental. Já distribuímos quase 7 milhões de euros só no final de dezembro. Este ano já fizemos mais 1,6 milhões de euros de distribuição de pagamentos de fundos comunitários e na próxima semana faremos mais 3,2. Portanto, a aposta é muito forte no setor da economia. Apoiar as empresas, apoiar o setor económico produtivo, apoiar o investimento público, porque esse é que dá postos de trabalho, faz com que as pessoas tenham o seu rendimento, retira as pessoas do desemprego e ajuda a dinamizar a economia. A oposição critica-o justamente por causa disso, por ser um modelo que volta, ou antigamente, que volta a estar sustentado sobretudo na área das obras públicas. Bom, eu fico muito contente quando a oposição critica pelo facto de estarmos a fazer investimento público, porque é sinal que a oposição ainda não percebeu o que é que levou a Madeira a ser uma das regiões mais ricas do país. Portanto, basta olhar para o passado e perceber que há 40 anos atrás, não foram há 100 nem há 200, há 40 anos atrás, a Madeira era das regiões mais pobres a nível nacional. E exatamente com o investimento público, com os apoios de fundos comunitários, nós retiramos a Madeira de uma região pobre e dependente do espaço nacional para uma região rica e para uma região em que nós temos tudo aquilo que é qualitativamente aceitável para termos um turismo de qualidade, economias prósperas, empresários bons que se projetam a nível internacional. Portanto, nós só temos motivos para nos orgulharmos. Aquilo que eu acho estranho na oposição é que nós, por um lado, assistimos a um discurso da oposição em que criticam pelo facto de fazermos investimento e ao mesmo tempo criticam pelo facto de nós não estarmos a fazer investimento em determinadas obras. A razão pela qual se pergunta muitas vezes na Assembleia, digam-nos então o que é que os senhores acham que não se deve fazer para a população. Por exemplo, agora para este orçamento de 2018 nós identificamos 3 áreas específicas em termos de investimento, de grandes obras, mas temos um sem número de investimento público, desde a requalificação de escolas, a escola do Porto Santo, da Ribeira Brava, centros de saúde, da Calheta, do Estreito. São tudo obras que implicam construção civil, como é natural, mas é para a melhoria da qualidade de vida da população. Quando a população da Fajã Ovelha reivindica o acabamento de uma obra que estava suspensa há vários anos para poder ter acessibilidade a toda a região, como toda a região tem, isto é uma obra que implica
alguns milhões de euros, mas é uma obra que se justifica pela acessibilidade e pela qualidade de vida que vai dar não só à população residente na Fajão da Ovelha, mas também a toda a população do resto da ilha que vai ter acessibilidade àquela zona. Aliás, tudo aquilo que se verifica hoje pelas infraestruturas viárias aproximou a população, razão pela qual hoje nós temos investidores estrangeiros a investir não só no Funchal, mas também no Porto Muniz, em São Vicente, na Calheta, na Ribeira Brava. Hoje toda a ilha é procurada para investimento público. Mas não vamos voltar àquela fase dos centros cívicos em cada freguesia e dos edifícios. Há coisas que estão olhando para trás, houve necessariamente investimento público que não devia ter sido feito. E é evidente que quem está num governo 40 anos não pode ter a aspiração de dizer que tudo aquilo que fez bem feito. Agora, temos que ser justos e corretos. Houve investimento que não devia ter sido feito, houve, mas a grande maioria do investimento público foi bem feito, foi reprodutivo e está aqui para a população usufruir. Agora, houve obras que não deviam ter sido feitas? Houve. Isso todos nós temos que conhecer e reconhecer. O que nós temos que fazer é, de futuro, evitar que essas situações ocorram novamente, porque quem está num governo 40 anos, necessariamente tem de fazer algumas coisas menos boas. Foi aquilo que também aconteceu, mas a grande maioria das decisões foram decisões bem feitas e hoje qualquer madeirense ou porto-santense tem muitos motivos para se orgulhar de viver numa terra como a nossa. Dr. Pedro Calado, há má fé nas declarações, sobretudo que surgiram por parte da oposição, de que a sua chegada ao governo significaria o regresso às obras públicas? Eu acho que houve uma tentativa de colagem errada entre aquilo que foi o meu passado profissional com aquilo que se pretendia fazer agora para a frente. Acho que é um exercício de má fé, mas isso em termos políticos também temos que estar habituados a esse tipo de críticas, porque quando a oposição não tem mais nada para dizer ou não sabe dizer mais nada de construtivo, agarram-se muitas vezes a esse tipo de questões. Eu acho que a região nunca foi penalizada pelo investimento público que foi feito, apesar de algum deles possa ser questionado. Evidentemente que perceberam que esta parte final do mandato do Dr. Miguel Albuquerque era um mandato de retoma de investimento e que ia ser, portanto, uma parte final do mandato muito forte. E aí, naturalmente, podem ter ficado preocupados porque viram que tínhamos condições, depois de ter passado 2 anos a fazer contenção financeira, tínhamos agora uma ponta final, 2 anos praticamente, para retomar uma economia forte, pujante, com investimento público. É natural que as pessoas possam olhar para isso e tentar denegrir esse tipo de ação, mas, quem vem para a política sabe para o que é que vem. A única coisa que estamos preocupados é não perder tempo com esse tipo de críticas, perder tempo e centrar energias em encontrar soluções e apresentar trabalho feito à população. Entre essas soluções e esse trabalho feito neste ciclo de investimento público, o novo hospital é capaz de adiantar uma data para uma primeira pedra, por exemplo? Sente-se confortável com isso? O novo hospital já é um dossiê que vem já há algum tempo, desde 2004, 2005, que o Governo começou a fazer o seu processo expropriativo de terrenos. Entretanto, depois houve um retrocesso, houve uma pausa, nós retomamos, portanto o Governo em 2015 depois retomou esse dossiê e neste momento percebemos que toda a população necessita e quer uma nova infraestrutura hospitalar. Contrariamente àquilo que tem sido dito também pela oposição, porque a oposição sente a necessidade, mas depois está sempre num trabalho de crítica destrutiva em relação a tudo aquilo que se faz. Portanto, se o Governo Regional quisesse fazer obra, é porque queria fazer obra. Se nós não quiséssemos fazer obra, é porque o Governo Regional não estava interessado em fazer obra. Reclamo e reivindico melhor qualidade, quer em termos de infraestruturas, quer de qualidade, quer de serviços na área da saúde, mas quando fazemos investimento, criticam exatamente o investimento que estamos a fazer. Portanto, esta oposição é uma oposição que não tem nada de novo nem de positivo para apresentar à governação. A única coisa que sabem fazer é criticar pela crítica barata. Quanto ao hospital, nós sentimos que o Centro Hospitalar do Funchal, do Hospital Dr. Anelo Mendonça, é uma infraestrutura já com muitos anos. Pôs em cima da mesa o que é que seria melhor, requalificar aquela unidade fazendo a sua ampliação ou fazer um hospital novo. A conclusão a que chegou, e foi esse estudo elaborado quando a primeira apresentação para o projeto de interesse comum a nível nacional, foi entendido que a ampliação do hospital, daquela infraestrutura,
teria um custo semelhante ao fazer uma unidade nova. Ora, perante estes números, é preferível sempre fazer uma unidade nova, mais adaptada para preparar a região para os próximos 50, 60, 70, 80 anos, do que estar a fazer um remendo que era extremamente caro em cima de uma unidade daquelas. Portanto, posto isto, nós avançamos para o terreno, retomamos os processos propriativos, retomamos os projetos de especialidades, de infraestruturas, de arquitetura. A região tem neste momento o processo concluído para iniciar ou para fazer a abertura do concurso público internacional. O que nós dissemos nesta reunião com o seu secretário de Estado adjunto das Finanças foi: deixem-nos fazer o nosso trabalho. Se pretendem contribuir com 50% do custo da obra, tal como o seu primeiro-ministro referiu, em 2015 aqui na Madeira, deixem-nos, façam uma calendarização e digam quanto é que querem apoiar, 50% de quê? Se a obra está estimada em 340 milhões, eles têm de assumir que são 50%, são 170 milhões de euros de apoio, e definam a calendarização para esse apoio. Sem isto feito por parte da República, a região não consegue sequer lançar o concurso público internacional. E é exatamente este entrave que nós continuamos a assistir por parte da República que nós não percebemos. E é isto que muitas vezes no continente nós tentamos passar para lá, é que deixem-nos trabalhar, ajudem-nos a criar uma solução, e não este tipo de entraves que só faz demorar e atrasar no tempo uma solução que todos os madeirenses querem. E, aliás, foi unânime na Assembleia Legislativa esse apoio, portanto, à obra, à necessidade de fazer a obra. Esse apoio foi transmitido pelo próprio seu primeiro-ministro quando visitou a região, só que depois, em termos práticos, nunca se consegue perceber, nem nunca há uma solução concreta para adiantar a solução do problema. O que significa que o início do novo hospital pode nem ser, de facto, nesta Da nossa parte, o que nós prometemos é que no final do primeiro trimestre nós teríamos, da nossa parte, tudo pronto para arrancar. Estamos a aguardar que o Governo da República dê o seu passo para que seja concretizado pelo menos o lançamento do concurso público internacional. Nós tudo faremos. Agora, tudo isto tem prazos, tem procedimentos burocráticos, porque é um concurso público internacional, portanto, no valor de 340 milhões, nós temos as condições necessárias para avançar já com o processo. Muito gostaríamos que isso fosse feito dentro desta legislatura, até 2019. O que nós estamos a tentar fazer pressão é para que a população perceba que, se isso não for uma realidade, não é por culpa da região autónoma da Madeira. Temo que este impasse por parte do Governo da República a assumir uma posição sobre o apoio claro que vai dar à construção deste novo hospital faça parte daquela estratégia política que falamos no início desta conversa. Sim, nitidamente. É por isso que eu digo que, repare, não é só no tema do hospital. O tema do hospital foi um, o tema da revisão do subsídio de mobilidade foi outro, o tema da revisão das taxas de juros do empréstimo foram outros. Há um sem número de dossiês que estavam todos metidos numa gaveta. Portanto, aquilo que nós fizemos em novembro, quando iniciamos as nossas funções, foi precisamente pegar nesses dossiês, os grandes dossiês da região, ir ao continente e fazer sentir às pessoas que estão com responsabilidade governativa que aqui não há cores partidárias. Há um Governo da República que governa para todos os portugueses. Eles não governam só para a minoria que os elegeu. Eles governam para todos os portugueses. Tal como nós. O Governo Regional da Madeira, depois das eleições, foi eleito para ser responsável pela governação de todos os madeirenses, independentemente de cores partidárias. Portanto, o que nós dissemos foi: meus senhores, tirem esses dossiês da gaveta e ajudem-nos a encontrar soluções. Se não querem encontrar soluções, no mínimo deixem-nos trabalhar. Deixem estar que nós resolvemos os problemas, razão pela qual, que eu também não consigo perceber porque é que determinada oposição não entende este espaço que nós estamos a dar, ainda falando sobre o hospital, ou a construção do novo hospital, veio uma delegação do Banco Europeu de Investimento à Madeira a convite do Governo Regional. É evidente que se nós assistimos a este impasse do Governo da República em definir estas matérias, eu estou aqui a trabalhar para defender os interesses dos madeirenses, portanto eu tenho que ir à procura de outras soluções. Eu não posso ficar no meu gabinete de braços cruzados à espera que o senhor da República se lembre que a Madeira existe. Não. Então, se há outras soluções, vamos falar com o Banco Europeu de Investimento. Sim, senhor, este projeto é um projeto de grande importância para a região. Os senhores estão disponíveis para financiar a totalidade da obra ou não? Foi explicado o projeto e o Banco Europeu de Investimento disse: sim, senhor, estamos disponíveis para financiar a totalidade da obra. Isto não significa que a região vá prescindir dos 50% de apoio da República. O que nós dissemos ao Banco Europeu de Investimento foi:
Se estão disponíveis para financiar a totalidade da obra, como é que se vai pagar depois a obra? Ora, 50%, 340 milhões, é da responsabilidade da região e os outros 50% será da responsabilidade da República. Quando chegar a essa fase, se um dia chegarmos lá, se essa for a alternativa, nós, evidentemente, que vamos exigir à República que cumpra com a promessa que fez, que é cumprir os 50% que tem da responsabilidade desse dossiê. Ou seja, nós estamos a trabalhar sempre na procura de outras soluções. Dr. Pedro, em relação ao ferry, é também um tema que tem dominado muito da atualidade regional. Pergunto-lhe se o ferry ou as ligações marítimas entre Madeira e o território nacional chegam mesmo no início do verão, como já chegou a assumir, ou esta é uma matéria ou é uma promessa que pode vir a ser abandonada? Bom, eu espero que não seja abandonada, porque o Governo Regional, quando se lançou na concretização deste projeto, fê-lo assumindo que era uma grande pretensão de grande parte dos madeirenses. A maior parte dos madeirenses desejam ter aqui uma solução via marítima para ligar a Madeira ao continente, e aquilo que nós fizemos foi, sim senhor, se essa é uma pretensão do povo madeirense, temos que trabalhar nesse sentido. Foi feito um primeiro concurso esse que foi muito difícil, apesar de ter tido mais de uma dezena de interessados a levantar o caderno de encargos. Depressa perceberam que pelo montante que estava lá disponível, portanto 3 milhões de euros para fazer uma operação para o ano inteiro, não era uma operação viável financeiramente. Não que os 3 milhões sejam uma verba pequena, a questão é que, atendendo à realidade e à dimensão que a própria região tem, nós, e eu tenho dito isto várias vezes, somos uma região com 250 mil habitantes. As nossas vizinhas Canárias têm 3 milhões de habitantes. Portanto, é uma realidade completamente diferente da Madeira. Não é fácil hoje, com a complexidade do transporte marítimo a nível mundial, trazer uma operação destas para a região. Das duas, uma. Ou a região compraria um novo ferry, mas que é uma operação muito cara, portanto é uma operação muito difícil de concretizar, portanto, e não, enfim, nem sequer me atrevo a pôr essa solução em cima da mesa, porque é uma solução muito dispendiosa. Não tem esses números por isso. Não, nós temos esses números, portanto, neste momento, trazer um ferry para a Madeira é um número tão elevado. Olha, pode-se lhe dar, só para sabermos o que é que estamos aqui a falar. O navio Lobo Marinho, pela intervenção preventiva que faz todos os anos, em doca seca, em janeiro, no início do ano, só pelo valor da manutenção tem custos acima de 1 milhão de euros. Só da manutenção. O custo de aquisição do navio destes ultrapassa as largas centenas de milhões de euros. Portanto, para comprar um navio destes, para fazer a sua manutenção, mais custos de tripulação e todos os custos que estão inerentes, é um custo extremamente elevado. Portanto, eu penso que a região neste momento não tem condições de fazer uma operação dessas, razão pela qual nós tentamos subcontratar essa operação a terceiros, fizemos o concurso e estamos à espera que as empresas, enfim, concorram e que montem essa operação. Sentimos, pelos contactos que tivemos com esses operadores a nível nacional, sentimos que para 52 viagens ou para uma operação o ano inteiro seria muito difícil fazer essa operação. Reduzimos o prazo e pedimos para que, no mínimo, nós não dissemos que era só para o verão, nós dissemos, e no concurso isso está lá dito, é que no mínimo seja feito o período de verão. Estamos a falar de 12 viagens, mas se um concorrente quiser apresentar 14 ou 15 ou 16 viagens, pode fazê-lo. Portanto, nós não limitamos acima, limitamos foi o mínimo. É evidente que quem apresentar maior número de viagens terá uma bonificação na análise do concurso. E foi isso que nós fizemos e portanto, o prazo está a decorrer. Houve um dos concorrentes que pediu o alargamento do prazo, tendo em vista recolher documentação necessária e que é obrigatória para este tipo de operações, e estamos à espera que efetivamente concorram e possam fazer essa operação. É uma aspiração dos madeirenses, portanto estou convencido e gostaria muito que isso fosse uma promessa já para este verão. O concurso acaba dia 17 de março, portanto estamos em condições, acabando em março, estamos muito a tempo de fazer isso. Agora, há aqui outra questão, é porquê que tem que ser o Governo Regional a assumir este tipo de custo? Pelo princípio da continuidade territorial,
este custo com o transporte marítimo deveria ser assumido pela República e não pela região autónoma da Madeira. E não há abertura do Estado para custear também ou apoiar? Nem há quase abertura para nós falarmos sobre o princípio da continuidade territorial em termos de transportes aéreos, quanto mais transportes marítimos. Portanto, esse é outro dossiê, esse é outro dossiê que promete algumas mobilidade, que promete algumas novidades para breve. Sim, nós temos estado a trabalhar. Aliás, houve uma promessa, lá está outro tema que nós quisemos reabrir em novembro, e na altura estivemos com o Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas, Dr. Pedro Marques, no continente, e quisemos reativar este dossiê e iniciar estas renegociações do subsídio de mobilidade, porque percebemos duas coisas. A forma como o subsídio de mobilidade está a funcionar, em termos operacionais, na prática, no dia-a-dia, tem que ser mudado. Nenhum madeirense, ninguém gosta da forma como o subsídio de mobilidade funciona. Esta história de termos que ir para os correios, adiantar o dinheiro, ficar à espera, os CTTs, enfim, levantam uma série de problemas, ou é porque é a fatura, ou porque a TAP não emitiu o documento como devia ter emitido. Isto enfim, uma salganhada, isto não interessa a ninguém. Portanto, a parte operacional tem obrigatoriamente que mudar. Mas não é só a parte operacional. É preciso rever os limites. Se calhar vamos ter que mexer no valor do subsídio de mobilidade. Se calhar vamos ter que impor... Quando mexer, o que nós sentimos é que as pessoas, hoje, pela forma como o programa foi montado, o subsídio de mobilidade foi montado, as pessoas não são sensíveis ao preço, nem ao horário. Portanto, uma pessoa sabe que vai receber sempre 400 euros. Ela não tem necessidade de viajar às 5 da manhã ou às 5h45, quando sabe que pode ir às 10 ou que pode ir ao meio-dia. Ora, isto faz uma distorção do mercado, porque se as pessoas se concentram naqueles horários, fazem automaticamente aumentar muita procura, e aumentando muita procura, aumenta o preço. É por isso que a TAP diz que não aumentou preços, que funciona em função da elevada procura que existe. Ora, se nós fizermos um subsídio de mobilidade adaptado ao horário de viagem, por exemplo, viaja mais cedo, os preços são mais baratos, tem uma determinada compensação. Se viajar mais tarde, tem outro preço, o preço da viagem fica mais caro, poderá ter outra compensação. Nós temos que encontrar aqui um modelo que seja justo para quem viaja, mas que também não permita a escalada de preços que nós verificamos nas companhias aéreas. Se nós tivéssemos na Madeira 4, 5, 6 companhias aéreas a operar, era mais fácil esta questão. Por exemplo, em Canárias, que nós comparamos sempre Canárias com este modelo, em Canárias isso é fácil de fazer, porque tem várias companhias aéreas. Aqui na Madeira temos só duas para Lisboa, a EasyJet e a TAP. Ora, com duas operações é muito difícil. Podem perguntar, então, mas porquê que não arranjam mais uma operação? Não é fácil arranjar mais uma operação. Como sabem, para vir de Lisboa para a Madeira, o aeroporto da Portoela está muito congestionado. Para a própria TAP encontrar às vezes slots disponíveis para fazer voos do continente para a Madeira já não é fácil. Prova disso é o avião charter que nós arranjamos em dezembro para o Natal para os estudantes, e que estamos agora também já numa fase final de negociação com a própria TAP para arranjar para a operação da Páscoa. Não é fácil arranjar slots. Ou seja, o aeroporto de Lisboa está tão congestionado que uma nova companhia aérea com pretensões de fazer este transporte tem imensa dificuldade em fazer isto. Portanto, já não é só um problema da região, é um problema também do continente de disponibilizar espaço para fazer esta operação. São todas estas condicionantes que nós temos em cima da mesa e, enfim, estamos a estudá-las todas com muito cuidado, mas temos que encontrar uma solução que seja razoável, que não faça escalada de preços, que também não faça um desvio tendencioso do mercado, que é, e julgo que faria sentido pôr, por exemplo, uma cota de utilização a estudantes, aos menos jovens, até mesmo quem viaja profissionalmente de um lado para o outro, ou que viaja muito frequentemente. Mas isso não vai contra o princípio constitucional? Não, vamos já ver. O que nós temos que assegurar é que as pessoas tenham capacidade de sair da Madeira, não é? Portanto, que possam fazer o uso. Agora, fazer o uso... Pode fazer o uso 4, 5, 6, 7, 10 vezes por ano, outra coisa é fazer 50 vezes por ano. E isto é verdade. Por exemplo, se nós assistirmos a um continental que mora em Lisboa,
mas que seja de Bragança, ele não faz Lisboa-Bragança todos os dias, nem todas as semanas, vai ter um condicionalismo próprio geográfico do terreno. Aqui na Madeira, por exemplo, um estudante tenha a possibilidade de ir 3, 4 vezes ao continente, é uma coisa. Agora, se um estudante vai 52 vezes, vai todos os fins de semana a Lisboa, vai detropar, ou se queira a natureza do subsídio de mobilidade, queira o próprio espírito. Estamos a falar apenas para os exageros. Exatamente. Portanto, eu acho que há que limitar ou criar aqui condições que sejam justas socialmente e que as pessoas percebam. Portanto, não é limitar por limitar, mas é adaptar o mercado em função daquilo que é uma realidade, porque nós sabemos que o custo financeiro desta operação atinge valores extremamente elevados. Nós passamos de 6 milhões para 12 milhões e o ano passado acabamos com 34 milhões. Sabemos também que houve muitas situações de abuso e de fraude. Houve situações fraudulentas, de uso fraudulento do subsídio de mobilidade, situações essas que está são... resolvido neste momento. Não está resolvido porque ainda não fizemos a revisão do sistema. Agora, a própria IGF tem um relatório, a IGF, a Inspeção Geral de Finanças, tem um relatório pormenorizado com muitas situações encontradas de abusos de não utilização, por exemplo, da taxa XP, que é uma taxa de emissão do bilhete, valores que, por exemplo, em algumas situações o custo do bilhete custava 100 euros e a taxa XP foi 3 vezes mais o custo do bilhete. Portanto, isto é o uso fraudulento de uma taxa XP para absorver o subsídio de mobilidade, tal como imensos passageiros que nunca realizaram viagens, faziam reservas, não faziam o voo, iam noutro voo e depois pediam subsídio de mobilidade de ambas as vezes, daquelas que viajavam e daquelas que não viajavam. Portanto, o próprio sistema proporciona este tipo de situações e é tudo isso que se tem que corrigir, porque é inadmissível que realmente o Estado, e quando se fala em Estado, a responsabilidade é todos nós, portanto o dinheiro é público, a responsabilidade é da sociedade global, não se pode ter um custo de 34 milhões com este tipo de situações. Portanto, alguma coisa tem que ser feita, rever os preços, rever as condições da aplicação do subsídio e rever a forma como ele é atribuído. Muito bem, estamos já julgo que na reta final desta entrevista. O Sr. Vice-Presidente disse no início da entrevista que o Dr. Miguel Albuquerque deixou aqui vários elogios. Miguel Albuquerque é naturalmente o seu candidato para 2019. Sim, sem sombra de dúvida. E isso gostaria que ficasse muito claro, porque há tentativa, ou tem havido a tentativa de destabilizar internamente. Não vão conseguir por vários motivos. Eu, quando entrei no governo, foi para ajudar a governação, foi para ajudar o Dr. Miguel Albuquerque, foi para ajudar os madeirenses. Enquanto este Presidente estiver connosco e quiser estar connosco, eu estarei sempre ao lado dele. Até para ele que eu trabalho, foi com ele que eu vim para cá trabalhar e é com ele que eu quero ajudar a Madeira. Tenho toda a confiança no trabalho que ele faz, toda a confiança na forma como ele encara a responsabilidade de governação da Madeira. Eu não me revejo noutras situações. Mas isso por alguma razão o Dr. Miguel Albuquerque não avançar, uma vez que é o vice-presidente do Isso é diferente, mas eu que eu conheça, ou que eu saiba, ele nunca manifestou a intenção de não o fazer. Tem aspirações? Neste momento, a minha única aspiração aqui é ajudar a Madeira, ajudar os madeirenses a resolver estes problemas que existem, que são problemas graves. E, acima de tudo, lealdade sempre para com o chefe. Seja ele quem for. Pode ser o atual, pode ser outro. Enquanto eu tiver um chefe acima de mim, eu vou trabalhar com lealdade para com essa pessoa. Nunca, e já disse isto publicamente, não contem comigo para facadas nas costas de ninguém, seja com quem for. Isso eu não faço. Mas sente que esse ambiente se vive dentro do próprio PSD? Algum espírito? Mas é natural, vamos lá ver. Depois de um período de grande liderança, como foi de 40 anos do Dr. Alberto João, é natural que quem vem a seguir tenha um período muito, muito difícil de governação. Naturalmente, e assistimos a isso nas eleições internas, houve 5, 6 candidatos, naturalmente que o partido se tinha que dividir e naturalmente que houve muitas fações e as pessoas hoje ainda estão a passar um bocadinho pelo rescaldo dessa reorganização. Mas julgo que com o tempo as pessoas vão perceber e vão entender que só há uma possibilidade, que é a união do partido e estarmos todos muito coesos, porque a alternativa é péssima. A alternativa
esta governação fora PSD, do partido. fora do partido. A alternativa de governação fora do PSD é um desastre para a Madeira. E funcionarmos como marionetas do continente, aliás, com aquilo, da forma como nós vemos noutras paragens geográficas a nível nacional, é inadmissível que façam isso para com a Madeira. Não foi para isso que trabalhamos nos últimos 40 anos. Portanto, aquilo que nós temos tentado fazer é, com o boi ao coceio, nós estamos preparados para assumir a liderança e a governação. Temos quadros muito qualificados, pessoas com muita experiência, quer profissional, quer política, para continuar a defender os interesses da Madeira. Agora, neste momento, nós temos um líder. Neste momento, o líder é o Dr. Miguel Albuquerque. É com ele que nós temos de trabalhar e é para ele que nós temos que lutar e dar a confiança. Se amanhã, por qualquer motivo, houver outra situação, outra conjuntura, o partido naturalmente terá que decidir, mas neste momento só há um líder e é para ele que nós temos que trabalhar. Mas sente que este líder não conseguiu unir o partido, e pergunto-lhe também, o partido está a que é que se deve uma aparente quebra de notoriedade do líder do PSD? O partido está unido, o partido está muito dinâmico. Neste momento o Presidente tem feito um trabalho muito próximo da população, tem estado muito próximo da população, mas não esqueçamos o seguinte: a primeira fase de governação, o ano 2015-2016, foram anos muito difíceis. Foram anos em que este governo, esta legislatura, apanhou com as consequências e a austeridade de uma intervenção do PAF aqui na região. Portanto, os primeiros 2 anos de governação ainda foram sob as consequências do PAF. Portanto, foram anos de difícil conclusão do processo do Programa de Ajustamento Económico-Financeiro, coisa que neste momento, nestes últimos 2 anos, a situação se está a inverter. O que é que eu acho que aconteceu? Foi a expectativa das pessoas, ao verem uma nova liderança e uma nova governação, pensavam que tudo ia mudar de um dia para o outro, mas esqueceram-se que havia um passado financeiro e económico que nós tínhamos que ter muito cuidado. Uma herança pesada que a região teve, por consequência de tudo, enfim, tudo aquilo que se passou ao longo destes 40 anos, que foi positivo, mas teve o seu custo. Portanto, tudo aquilo que foi feito foi positivo, ou quase tudo o que foi feito foi positivo, mas teve um custo. E esse custo foi pago também por nós com o Programa de Ajustamento Económico-Financeiro. Passado 2016 e 2017, há um novo período de governação. Acho que a imagem do Sr. Presidente do partido e do Governo nos primeiros 2 anos criou-se uma expectativa demasiado elevada, procurando esquecer ou não lembrando ainda as consequências de uma intervenção do Programa de Ajustamento Económico-Financeiro, coisa que neste momento eu sinto que a imagem está muito mais aliviada, muito mais folgada. Nós temos permitido com que o Sr. Presidente do Governo esteja mais liberto para aquelas que são as suas funções. Já respiramos outra situação económico-financeira. A economia tem crescido ao longo dos últimos 53, 54 meses. Neste momento vive-se outro dinamismo e há que saber tirar partido disso. Portanto, julgo que esta ponta final de mandato, estes últimos 2 anos, vão ser uma imagem completamente diferente daquela que foram nos primeiros 2 anos. Sente que Paulo Cafofo pode ser um sério adversário para o PSD nessas eleições de 2019? Eu acho que o Sr. Presidente da Câmara está muito bem onde ele está e o nível que ele tem é exatamente para aquele nível, é o nível autárquico. Acima do nível autárquico, não lhe reconheço ainda qualquer ideia política, nem de governação, nem de qualquer objetivo específico para a liderança da Madeira. Aliás, nem sequer imagino isso como sendo uma possibilidade. Muito bem, estamos muito perto do final desta conversa. Dr. Pedro Calado, Vice-Presidente do Governo Regional, deixamos agora os microfones da JM-FM abertos para que possa, dizer algo ou uma última mensagem a quem nos acompanha. A única mensagem que eu queria deixar é uma mensagem de otimismo, uma mensagem de muita esperança e estou certo que a população da Madeira tem acompanhado e tem percebido a dificuldade que foram os 2 primeiros anos de governação, mas o volte-face que se fez em 2017 e agora 2018 e 2019, a população tem acompanhado muito bem a dificuldade que foi os 2 primeiros anos e agora esta inversão de caminho. Nós estamos a trabalhar muito arduamente na resolução de muitos dossiês que a região tem, nós estamos ao lado de toda a população, o nosso objetivo único é o servir o melhor possível a toda a população e estamos cheios que temos a melhor equipe e as melhores condições para o fazer.
Muito obrigado, Dr. Pedro Calado, vice-presidente do Governo Regional, que esteve na rádio JMFM nesta conversa, no programa Entrevista. Uma entrevista que foi conduzida também pelo subdiretor do JM, o Miguel Silva, e que pode ser acompanhada na edição de hoje em papel do JM. A todos os que nos acompanharam, a continuação de uma boa tarde e um excelente fim de semana. A Entrevista.